Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco no nosso programa que hoje vai trazer um assunto muito importante e tão atual. Tem a ver com economia, tem a ver com o ambiente digital. O evento chamado E-Commerce ES está para acontecer então no Espírito Santo e traz um olhar muito especial para tudo que as empresas envolvidas nesse ramo da economia estão apresentando, desenvolvendo, trazendo para o Espírito Santo e daqui também apresentando ao mercado nacional. Nosso convidado é que vai falar muito mais sobre isso, até pela experiência que tem. Thiago Munaldi, que é organizador do E-Commerce ES, fala conosco nessa manhã aqui no Em Destaque e nós, claro, já vamos colocar ele para conversar com você que está nos assistindo. Thiago, muito obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Fábio, eu que agradeço, um ótimo dia. Que bom. Falar sobre negócios, inclusive, né, negócios digitais, que tem sido, acho que, uma âncora muito importante da economia, mostra o desenvolvimento, inclusive, né, da economia do Espírito Santo pela presença das empresas, né, nessa atuação. E daqui, como eu falei, a gente acaba tendo agora esse evento que acho que é uma marca, né, importantíssima, já chancela bastante, né, do que nós temos desenvolvido nos últimos tempos, inclusive com seu acompanhamento tão próximo. Mas queria que você apresentasse a edição desse ano para a nossa audiência também. Obrigado. Esse ano a gente chega na nossa quarta edição do evento do E-Commerce ES. Tá? A gente começou esse evento logo após a pandemia, que fez esse boom, né, do e-commerce, porque era a única forma das pessoas poderem vender na pandemia, nesse grande hiato, né, que nós tivemos nesses últimos anos. Então a gente olhou para o Espírito Santo, que é um dos principais estados relevantes do país, da parte de economia, da parte de logística, e o Espírito Santo também ele tem um grande benefício fiscal, onde traz as empresas operarem logisticamente aqui, que é o famoso Compete Commerce. Então, através desse benefício, grandes empresas, grandes marcas estão hospedadas aqui no Espírito Santo, como Arezzo, Mercado Livre, o principal centro de distribuição da Kabum, do Frio, Frigelar. E a gente começou a ver que o olhar do e-commerce do Brasil era voltado para o Espírito Santo. Fora as empresas que são nossas, né, capixabas, como Anivinhos, Autoglass, Ádicos, que performam muito na internet. Então, a gente vendo essas possibilidades e a carência que nós temos de bons profissionais aqui, não só na parte do e-commerce, né? Na maneira geral, é difícil formar pessoas. O e-commerce em si, ele não tem uma formação específica, não tem como você fazer uma faculdade de e-commerce. Então, a gente, olhando isso, e a gente sempre tinha aquela percepção, por que a gente sempre tem que ir para São Paulo para ver uma palestra renomada, para ir num grande evento? Então a gente olhou para isso e falou, não, por que a gente não pode fazer um evento desse aqui dentro do Espírito Santo? A gente tem um grande evento de supermercadistas, nós temos um grande evento de rochas, que são setores grandes e muito fortes aqui no Espírito Santo, e o setor de e-commerce, que é um setor muito grande e muito forte, não tinha. Então a gente resolveu criar esse evento com uma inspiração num evento que acontece em São Paulo, que é o E-Commerce Brasil, que hoje é o maior evento de e-commerce do mundo, reúne mais de 40 mil pessoas, que é fundada por um capixaba também, que é o Thiago Baeta, o xará nosso. É verdade. Então a gente, inspirado nele e com o apoio dele, a gente resolveu montar esse evento aqui no Espírito Santo. E logo no primeiro ano foi um grande sucesso, a gente teve mais de 1.500 pessoas para falar de e-commerce num evento. E com o passar dos anos, né, chegamos aí hoje na quarta edição, se tornando o maior evento de e-commerce fora de São Paulo. Nenhum outro evento que fala sobre comércio eletrônico, fala sobre digital, sobre marketing digital, sobre vendas digital, reúne tantas pessoas como a gente reúne aqui no Espírito Santo. E isso que traz essa relevância para o E-Commerce ES, então, que acontece no Pavilhão de Carapina, dias 13 e 14 de agosto. Inclusive, é um convite para você acompanhar e saber que haverá desdobramentos, inclusive, né, desse grande evento, o maior fora, né, de São Paulo, então, que é já uma referência, então, não só para o Sudeste, tá, gente? É para o Brasil todo. E quando a gente fala de e-commerce, não deixa de falar para o mundo todo, né, Thiago? Exatamente. O Espírito Santo, esse evento, ele traz muitas pessoas de fora. A gente, ano passado, foi um evento que teve 3.500 presentes, mais de 800 pessoas vieram de fora do Espírito Santo para poder
acompanhar o evento. Então a gente teve muitas pessoas da Bahia, muitas pessoas do noroeste de Minas Gerais, pessoas do norte do Rio, que fica muito difícil se locomover para São Paulo. Porque hoje, né, todos os principais eventos do país se concentram em São Paulo. Então a gente resolveu fazer esse evento para essa região, não só para o Espírito Santo, mas para as demais regiões aqui do Sudeste, para poder usufruir e ter um evento de nível São Paulo aqui em solo capixaba. Muito bem, mas não se faz, né, com certeza, um evento, né, maior, um dos maiores do Brasil e talvez, e já é o maior fora, né, de São Paulo, de qualquer jeito, né? Por isso que a robustez da programação, a qualidade, né, da infraestrutura apresentada aos visitantes e aos palestrantes também é um diferencial. Então, até que queria que você falasse, como é que está montada essa programação da 4ª edição agora 2025? E eu te falo que nem nós sabíamos quando a gente resolveu fazer, porque eu sou formado em ciência da computação, né? Sou profissional de consultoria em e-commerce, então eu ajudo empresas a alavancar suas vendas no digital. E resolvemos, né, eu e o meu sócio, fazer esse evento. E no nosso pensamento, né, poxa, a gente dá consultoria para diversas empresas no Brasil inteiro, grandes empresas, não deve ser tão difícil fazer um evento, né? E a gente foi, né, na cara e na coragem. Descobriu no trajeto, Descobrimos então. Literalmente no trajeto. Literalmente. Né? Literalmente no trajeto. E vimos que é muita coisa, né, por trás. E o nosso ponto focal no evento, além de diversas outras coisas, é no conteúdo. Porque nós somos profissionais de e-commerce e é difícil você ouvir palestras, ouvir palestrantes que tragam coisas relevantes. Então a gente tenta sempre se concentrar em referências do mercado e também referências de empresas que estão colocando a mão na massa. Por quê? Para a gente poder olhar e falar assim, poxa, ele está fazendo, mesmo que seja uma Ambev da vida, mesmo que seja uma Coca-Cola, mas você consegue ter uma referência e ver, poxa, ele conseguiu, ele fez, eu consigo fazer. Não preciso dessa tecnologia toda que ele aplicou, mas sim a metodologia do negócio. Como eu consigo colocar o meu CRM para funcionar, como eu consigo colocar minha plataforma para funcionar, tudo mais. Então a gente tenta trazer referências nacionais. Então nós temos esse ano Rafael Kiso, que é o fundador da MLabs, o maior referências em gestão de redes sociais do país, autor de best-sellers e tudo. Estamos trazendo o André Siqueira, fundador da RD Station, a maior plataforma de CRM e e-mail marketing do país. Foi vendida para TOTVS há 2 anos atrás por 2 bilhões. Então ele vai contar esse case de uma empresa de 40 mil, que valia 40 mil para uma venda de 2 bilhões. Como que foi essa trajetória, tudo. Estamos trazendo o Rodrigo Haddad, gestor global Latam da Ambev, para falar do sucesso do Zé Delivery, de todas as partes digitais da Ambev, de uma multinacional. E também muitos cases capixabas. A gente tem muitas referências capixabas fazendo o dever de casa muito bem feito e dando aula para o resto do país. A gente vai trazer 2 cases altamente interessantes, que é a Faura, que é um casal lá de Linhares, que eles são especialistas em móveis infantis. Eles são o maior vendedor de móveis infantis do país, saindo de Linhares. De Linhares. Eles são o maior vendedor de móveis infantis do Mercado Livre. São os principal que nós chamamos de seller, né? Sim. Que é o vendedor do Mercado Livre do Brasil. Então a gente vai trazer eles para eles contarem, né, como que eles conseguiram se destacar nesse nicho específico, né? Qual foi esse olhar? O que eles fizeram no dia a dia? Então a gente tenta sempre se concentrar nisso. Tipo assim, não é contar o segredo ou contar a mágica, né, do negócio, porque é muito trabalho, muito dedicação do dia a dia. Exatamente. Mas sim, quais os principais caminhos que levaram eles a esse sucesso, né? E também a gente vai trazer a Ibera, que é uma baita marca de cosméticos que nós temos aqui no Espírito Santo, que eles são o único case no Brasil que eles possuem 35 mil influenciadoras trabalhando para eles. Eles têm literalmente um exército de influenciadoras trabalhando para eles. Que máximo. Então você imagina
eles abrindo uma live para vender, né? E live está super na moda, né? Virgínia, Boca Rosa fazem muito isso, né? É muito sucesso. Mas você imagina 35 mil influenciadoras falando ao mesmo tempo, levando esse público para dentro da live. É uma coisa assim, assombroso, é um baita modelo de negócio e mostra como que eles conseguiram isso. Então o Jonathan e o Jonathan vai vir e o Rômulo vão vir para o palco para falar um pouquinho disso. Como que é essa construção da jornada de trazer essas influenciadoras para dentro e não só trazer, como mantém isso, né? Como manter elas engajadas, como fazer esse dia a dia junto com elas, como tem essa curadoria junto com elas, porque não é só falar do produto, né? Você tem que saber vender. Então eles têm toda essa curadoria de ensinar as influenciadoras a vender, né? E impulsionar elas e fazer elas, principalmente, ganhar dinheiro também. Que excelente. Então, gente, a programação já como uma referência para você acompanhar, também conhecendo aqui pelo nosso programa em destaque, junto com o Thiago Munaldi. Acho que é muito importante também, a gente já vai para o intervalo, Thiago, ter a sua explicação sobre esse ponto, que talvez as pessoas ainda confundam o comércio eletrônico. É quem faz o comércio entre quem produz e quem compra. Você deu exemplo de quem produz e de quem vende mesmo, né, pelo canal eletrônico. Que momento é esse, então, que a gente vê, né? Uma empresa pode ser disruptiva, como, né, você fala bastante, e ela, então, ser adquirida por outra, como também já teve um exemplo aqui nas palavras do Thiago, e estarão, né, cases assim presentes, né, na e-commerce 2025. Esse ambiente é muito encantador, vasto, e o Espírito Santo tem protagonismo nele. Então, na volta, a gente traz essas leituras desses conceitos e, claro, fala ainda mais sobre essa área econômica tão importante para o nosso estado. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT, e a gente continua a conversa com o nosso convidado desta manhã, desta edição. Thiago Munaldi, que é organizador do E-Commerce ES, evento que fala então sobre negócios digitais, esse momento em que o Espírito Santo tem uma observação muito importante por toda a construção de ser um hub logístico. E isso já entendemos que tem muita influência nessa questão do Espírito Santo também ter relevância nos negócios digitais, no e-commerce. Obviamente também com as próprias empresas daqui, né, mostrando seus cases de sucesso no evento, assim como recebe também para o próprio público capixaba ter noção de outros cases nacionais e que tem relevância até internacional. Então a gente deixou ali na passagem, né, do intervalo uma questão para a gente ter o próprio Thiago nos explicando, nos deixar mais próximos também de todos esses conceitos. O e-commerce é de quem faz o meio do caminho, né, um site de uma grande plataforma, né, tem igual o Mercado Livre, esse já se apresentou bastante, ou é quem produz e também quem vende? Né, quem recebe, ok, é o cliente, mas e nesse meio do caminho, como é que a gente define o e-commerce, Thiago? Perfeito, Fábio. As pessoas, elas confundem muito e-commerce, né, quando a gente fala de e-commerce, e a gente tenta desmistificar muito esse nome de e-commerce para varejo digital. Por quê? Porque para você vender, né, via e-commerce, o e-commerce não é só uma plataforma. Hoje existe vários meios de você vender pela internet. Você pode vender pelo Instagram, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender pelo seu site, você pode vender por diversas formas. E por isso que vocês que estão nos ouvindo e têm, ou, primeiro, o querer de estar no digital e vender através dele e acha caro ou não tem ali todo tipo de recurso, o evento ele serve muito também para você. Então, no evento, a gente tem uma feira de negócios com mais de 35 expositores que eles trazem tudo o que tem de melhor no mercado de e-commerce. Então, lá nós vamos ter meios de pagamento, nós vamos ter plataformas, nós vamos ter agência, vamos ter empresas de contabilidade para você saber qual o melhor formato de você vender na internet. E nós vamos ter, principalmente, o que está maior na moda esse ano, que é o WhatsApp com IA, que é o famoso WhatsApp conversacional. Porque através dele, você consegue fazer a venda simplesmente através da IA.
você consegue conectar com todos os seus formatos, sua plataforma, ou com o seu CRM, ou com o seu RP, e você consegue, através dali, fazer uma venda sem nenhuma pessoa interagir com a outra que está ali, né? É a bola da vez do ano, né? O e-commerce tem muito isso, todo ano tem uma grande novidade que para o mercado e vai todo mundo atrás disso. E esse ano é o WhatsApp conversacional, que é o antigo bot, que é, quando você entrava no WhatsApp, assim, digite 1 para falar tal, digite 2 para isso, 3 para isso. Isso está morrendo, praticamente acabou. E o que está muito em alta é o WhatsApp com inteligência artificial, onde ele consegue entender o que a pessoa está precisando, claro, né, treinada, configurada corretamente, de toda uma jornada que precisa ser feita, mas ela consegue entender e responder ali e solucionar todas as dúvidas, ou até mesmo fazer a venda através do WhatsApp. Então, temos lá mais de 2 a 3 expositores com essa tecnologia para mostrar para as pessoas ali em tempo real como fazer, como a gente pode plugar dentro das empresas e como pode fazer funcionar no dia a dia delas. Excelente. Vejo, inclusive pela resposta, né, do Thiago, esse investimento em tecnologia, né, essa palavra, investimento em tecnologia, sempre vão andar realmente muito próximos, mas ainda mais quando se fala do e-commerce e do evento e-commerce aqui no Espírito Santo, né, Thiago? E até para as empresas mesmo saberem, não as que obviamente estão envolvidas no desenvolvimento disso, mas para todo o mercado, porque igual você acabou de dizer, né, uma abordagem já fica defasada ou já não é mais tão usada, porque já foi reconhecido que ela não dá tanto retorno quanto se esperava. Então, uma nova leitura da ferramenta, ou mesmo uma nova ferramenta surge para, então, chegar e preencher lacunas, tornando mais eficiente. Isso ficando mais eficiente, até onde eu entendo, tem retornos melhores ou maiores, não é isso? Exatamente. E no digital, o grande bom do digital é que você consegue metrificar tudo, né? Você consegue ter dados. De onde ele veio, como ele veio, qual foi a jornada dele. Então, você tem uma ideia, a gente tem cliente que a gente olha que a jornada de compra do cliente ele leva 90 dias, desde a primeira vez que ele acessa o site. Pesquisa, procura, olha frete, olha preço, vai no concorrente, vai em outro, volta, até ele concluir a compra dele. Então, essa jornada passa por diversos fatores. Isso aí é um outro ponto que a gente traz muito no evento. Então, a gente não vai falar só vender, vender, vender lá no evento. Nós vamos falar de logística, que se você não tiver uma logística eficiente, que hoje esquece você vender e entregar daqui 10 dias. Ninguém consegue mais esperar 10 dias para receber o seu pedido. Estamos mal acostumados. Então, se você não tiver uma logística eficiente, ótimos fornecedores de logística, você não vai vender. Então, você não adianta só ter preço. Você tem que ter uma logística, você tem que ter um ótimo antifraude para você não cair em golpes na internet, que são muito frequentes. Você tem que ter uma ótima gestão de pessoas, porque você tem que não só atrair talentos, mas conseguir reter talentos. Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil, né? Essa nova geração, né? Ela pula muito de galho em galho, está sempre atrás da melhor oportunidade. Então, lá no evento a gente tem palestras com cada um desses temas. Nós vamos falar de logística, nós vamos falar sobre gestão de pessoas, nós vamos falar de diversas funcionalidades e gerências do e-commerce para fazer o e-commerce funcionar. Porque o e-commerce nada mais é do que uma loja, é a mesma coisa que tiver uma loja na rua, só que ela é online, que você pode vender para o Brasil inteiro, você não vai vender só na sua região limitada. Então, tudo que você tem de gestão dentro de uma loja física, você tem que ter também na internet. E com qualidade, com segurança, igual o Thiago bem lembrou também, obviamente, e com a questão de cumprir prazos no menor tempo possível para que essa compra seja justamente efetivada e cative aquele cliente para que ele volte sempre no seu ambiente de negócios digital, né, esse Thiago? E acho que tem um ponto muito importante, você falou da logística, né, e talvez as pessoas tenham que entender, aí você pode nos ajudar nisso, que a empresa digital pode estar aqui no acesso, na palma da mão, né? Aparelho celular, então, nem se fala. Mas o que ela tem que ter de físico é também algo
é impressionante. Obviamente que existem maneiras de se articular isso, né? Mas os grandes galpões, né, logísticos do Espírito Santo, onde muitas empresas passaram a adquirir, lembrando aqui que a gente já está na 4ª edição então do e-commerce, da primeira até hoje, tantas outras empresas chegaram ao nosso estado, tantos galpões de nível, né, de qualidade para eficiência energética, localização, enfim, diversos pontos para torná-los os mais importantes nas suas qualificações, né, os AAAs, por exemplo. Então, tudo isso já se transformou desde a primeira edição até agora. O que você tem enxergado da logística para a força do e-commerce? A logística ele é o maior propulsor, um dos maiores propulsores do e-commerce. Estamos trazendo para debater, fazer um grande debate dentro do evento, o Pedro Kipp, né, que é vice-presidente da Apex, Rogério Salume, que agora acabou de ser nomeado numa secretaria, né, do governo do estado. Desenvolvimento. Exatamente. E o Matheus Oliveira, para falar exatamente sobre o que será do Espírito Santo após 2032. Porque 2032, teoricamente, né, tem muita água para rolar até lá, mas em 2032 acaba o benefício fiscal, que é o famoso Compete aqui no Espírito Santo, e nós vamos nos igualar, né, tributariamente com o país inteiro. Então, o que o Espírito Santo vai poder fazer para atrair, melhor, reter todas as empresas que hoje estão aqui, outras que virão ainda durante esse tempo, para elas manterem aqui, manterem os trabalhos, os trabalhadores, os empregos, manterem toda a malha logística e poder se diferenciar de demais regiões do país. Então, nós vamos ter esse debate muito quente, acalorado, porque eu acho que é um dos nossos deveres, né, do evento, começar já a puxar esse tema, porque é um tema de total relevância dentro do nosso ramo de digital commerce. Exato. Ainda mais o Matheus está liderando um projeto enorme, né, de galpões logísticos no município da Serra. É importantíssimo ouvi-lo e justamente, claro, como todos os outros, para que a gente tenha, né? A própria Apex também tem, né? Tem um galpão logístico. Tem áreas dos seus negócios na área da logística. Então, tudo isso fomenta essa discussão tão atual para o Espírito Santo e para você que está nos acompanhando. Inclusive, lembre, 13 e 14 de agosto, no pavilhão de Carapina, no município da Serra, que é facinho para todo mundo chegar e já é bem conhecido. O acesso, Thiago, como é que é para o evento, né? Precisa de inscrição? Exato. Sim, a gente tem as inscrições para o evento. As inscrições do evento já estão abertas há mais de 2 meses. Então, estamos fazendo todo esse trabalho lá, porque não é barato fazer um evento desse aqui no nosso estado. Com todos os nomes, assim. Com todos os nomes, logística e tudo mais. Logística de trazer esses palestrantes, logística de tê-los aqui. Então, a gente tem a inscrição do evento, que você consegue fazer lá no nosso site do ecommerces.com.br. Você faça a sua inscrição. Temos aí diversos cupons de desconto nas nossas redes sociais, no site do evento, para você poder ir lá e poder acompanhar esses 2 dias de evento. Então, são mais de 16 horas de palestras e feira de negócios para você aproveitar e poder melhorar ainda mais a sua operação do e-commerce. E será um grande prazer ter vocês lá e a gente poder bater um papo para podermos ver o que nós podemos ajudar no dia a dia de vocês dentro da operação de e-commerce ou iniciar uma operação se você já não tem. Exato. Pode ir, olha no olho do Thiago para poder tirar todas as suas dúvidas, igual a gente trouxe ele aqui para conversar com você, porque realmente, gente, é um mundo amplo, vasto, talvez muitas pessoas, e nem mesmo assim, estudando o tema, né, para recorrentemente falar sobre ele, Thiago, talvez não tenha essa dimensão toda, como você brevemente apresentou, mas é porque justamente o evento, o e-commerce, ele vai se aprofundando ainda mais e as camadas são inúmeras quando a gente trata do e-commerce. Inclusive, é um orgulho do Espírito Santo que Thiago e todos os parceiros dele liderem um evento como esse, para que a gente tenha acesso facilmente, sem precisar se deslocar para outro estado, preocupar com, né, transfer, hotel. É aqui, é no Espírito Santo. Tem uma passagem, nosso tempo está terminando, que eu acho que reflete, para mim reflete pelo menos, né? Aí você pode comentar também. Quando eu vi um anúncio de um produto muito legal para criança, por causa de família, né? Vi passando numa rede social, falei, quem sabe eu compro e vou ver aqui como é que é, mas enfim, não parei para pensar na compra. Mas quando eu cheguei na casa da minha família, no interior do estado, já estava lá. E era algo que tinha saído recentemente, era algo muito novo. Mas já estava, por quê?
a minha família já tinha visto, já tinha comprado, já tinha chegado. Não era nada que demorava semanas. Eu até perguntei para quem tinha comprado. Chegou em 2 dias, no interior do estado. Ou seja, nenhuma diferença com que se eu tivesse feito a compra na capital. Em curta distâncias, faz a economia girar, traz desenvolvimento. É assim, Thiago? Exato. E essa mudança logística, ela foi muito rápida. Se a gente pensar há 3 anos atrás, nós íamos, né, numa loja física, olhávamos o produto, nossa, que caneca legal, poxa, tá aqui R$30, pô, legal, deixa eu olhar na internet. Olhava na internet, poxa, tá 20 na internet, né? Só que, nossa, na internet vai chegar em 8 dias. Poxa, eu vou esperar 8 dias. Ainda tem o frete? Ainda tem o frete, tudo. Não, vou comprar aqui agora. Hoje em dia já não tem mais isso. Hoje em dia, nos principais marketplaces, né, que a gente tem como grande referência que os marketplaces eles têm tanta força aqui no Brasil que 70% de tudo que se vende na internet são de marketplace. Então a gente está falando em Mercado Livre, Amazon, Shopee, Americanas e Magazine Luiza. Então, eles olharam muito para isso. Então, tem marketplace que te entrega em São Paulo no mesmo dia, você compra até às 14 horas, às 18 na sua casa, ou aqui nas principais capitais, ou no Espírito Santo, entrega no dia seguinte. Então, imagina, você compra, nós vamos comprar agora de manhã, amanhã de manhã já está na nossa casa. Então, isso foi muito disruptivo aqui no Brasil. Lembrando que a gente é um país continental país não tão tecnologicamente na parte de logística, porque são muitos caminhões, não tem tanto trânsito aéreo ainda de logística, não temos ferrovias. Então, o que esses marketplaces, o que essa operação logística faz hoje é de, assim, bater palmas, é espantoso. É espantoso. Então, isso tirou essa quebra que tinha. De você olhar assim, vou comprar, mas, 8 dias, 10 dias, cara, é muito tempo. E quem é ansioso, então, né, comprou, já quer estar ali, mãe, já quero usar, né? Tipo assim, eu já comprei, já é meu, só volta a chegar. Então, isso mudou completamente o rumo do e-commerce aqui no Brasil. Mas para saber os rumos do que vem por aí, tem que estar no e-commerce desse ano, então também. Até por isso, caminhos a serem apontados por lá. Thiago, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, parabéns por tudo que você lidera e ótimo evento para você. Obrigado, Fábio. E esperamos vocês lá, vai ser provavelmente o melhor dos 4 eventos aí. Então, vocês não vão se arrepender, vai ser 2 dias de imersão incrível. O evento no dia 13 e 14 de agosto, das 13 horas às 20 horas. Nos vemos lá. E o Espírito Santo despontando, obviamente, com a representatividade que Thiago Munaldi traz aqui pra gente também. Bem, precisamos terminar por aqui. Nós agradecemos, obviamente, sua audiência conosco e se estiver lá, fale que assistiu no Em Destaque também. Obrigado pela sua audiência aqui e voltamos no nosso próximo programa. Até a próxima.